Senhoras e senhores, retomamos nossos trabalhos com o terceiro painel que abordará o tema Dialogando sobre a Lei 13.467 de 2017, os impactos das mudanças sobre o ambiente de negócios. Lembrando que, ao final de cada painel, haverá espaço para respostas às perguntas que poderão ser feitas por meio das fichas que encontram-se no material distribuído no credenciamento e devem ser entregues a uma de nossas recepcionistas. Senhoras e senhores, para compor a mesa, convidamos a juíza do trabalho do TRT da Terceira Região de Minas Gerais, Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça. O membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Nelson Manrich. O superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, um dos responsáveis pelo estudo Reforma Trabalhista, Potenciais Impactos, Fernando Gonçalves. E o mediador, jornalista Guilherme Queiroz. Senhoras e senhores. Eu acho bem legal, então, assim, podia até ter aquela, antigamente, não sei se isso era da legislação, que assim, o trabalhador ele poderia vender o período de férias. Eu, por exemplo, não gosto de tirar férias, né? Então, eu prefiro vender tudo. Então, se você pode dividir isso nos meses, no ano, sei lá, é legal. Eu achei um ponto positivo, porque nesse caso, né, eu posso dar mais, né, qualidade de trabalho para, assim, no caso, eu posso fichar meio período, e anteriormente não podia. A senhora não tinha tranquilidade antes no seu comércio de, por exemplo... Eu pagava direitinho, mas ficava alguma coisa pendente. Agora não, agora eu posso fichar, a pessoa vai saber que ela vai receber todos os direitos cabíveis. Neste momento, então, passamos a palavra ao membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Nelson Manrich. Boa tarde a todos. Estou muito honrado de estar aqui, muito honrado. Agradeço o convite. Quero, em primeiro lugar, me dirigir à doutora Alexandre Furlan, que fez a gentileza de lembrar do meu nome, em nome de quem eu cumprimento todos os que organizam eventos tão grandiosos e tão importantes como esse. Quero dizer que tenho muito orgulho de estar aqui ao lado da juíza Ana Fischer, que é a memória viva da história, né, da reforma do direito do trabalho no Brasil. E tive a honra de conhecê-la pessoalmente muito pouco tempo, mas acompanhando o seu trabalho já há muito tempo. E ao lado do economista Fernando Gonçalves. Eu até ia falar um pouco de economia, mas agora eu vou até cortar essa parte para não ficar comprometido. Eu tenho uma apresentação, eu tenho 20 minutos, é isso? É pouco tempo, também é muito, né? Diz que Dostoiévski teve, quando estava para ser fuzilado, né? E os que iam fuzilá-lo já sabiam. Havia já uma ordem para ele não ser fuzilado, né? Porque ele escreveu alguns romances, alguns contos, e contrariava um pouco os poderosos daquele momento na Rússia. E ele, então, foi levado para o pelotão de fuzilamento, né? E ele, então, aguardou ali, né? E depois de 2 minutos veio então a ordem de suspensão para ele não ser mais fuzilado, e foi para a Sibéria, onde ele escreveu outro romance maravilhoso, né? Então ele diz assim que foram os 2 minutos mais longos da minha vida, né? Onde eu pude fazer uma revisão, né, do que eu fiz, qual é o sentido que a vida teve para mim. 2 minutos. Eu tenho 20, então, obviamente,
que é bastante tempo. E quero dizer também que é muita responsabilidade falar sobre isso, né? Porque muita coisa, às vezes, a lei, ora a lei, não é? Ora a lei para quem, não é? Ora a lei, provavelmente, para quem não gosta dela, ou não quer aplicá-la, não é? Ou prefere continuar como as coisas eram antes. Então, é bastante complicado isso, né? Temos uma lei, ela deverá ser aplicada, né? Esse é o papel que nós temos, de divulgar para que ela seja conhecida e interpretada da melhor forma possível para que nós finalmente tenhamos eficácia, né? Porque qual é a vantagem da reforma? Eu estou falando isso na introdução, porque a minha ideia será que tem algum controle aqui para eu avançar? Hein? Daqui, obrigado. Só para vocês terem uma ideia, inicialmente eu iria falar sobre jornada, alguma coisa, até preparei algo sobre banco de horas, mas depois me disseram, não, vai ser a reforma trabalhista, impactos das mudanças sobre o ambiente de trabalho, né? Então, eu mudei um pouco o meu roteiro, mas tem tantos roteiros, né? O mais importante não é o roteiro, e sim o conteúdo. E aí, então, eu imaginei falar de 4 pontos, né? O que nós temos hoje? Nós temos facilidade de acesso ao emprego, né? E a própria terminação do contrato de trabalho. Há uma redução de custos e de burocracia, maior segurança jurídica nas relações coletivas de trabalho. E um 4º ponto que eu vou enfrentar, às vezes é um pouco difícil, mas eu vi que hoje foi colocado aqui pelo Magnus, de uma maneira sensacional, e eu estou nessa linha, né? Do ambiente interno de trabalho, onde há a expressão da cidadania do trabalhador. Mas o primeiro ponto que eu me imagino falar é a introdução, e essa parte não tem fim, não é? Eu estava falando, então, qual é a grande vantagem da reforma, né? Nós temos problemas graves no Brasil, né? E eu acho que essa reforma é tardia, né? Ela é um começo e temos uma caminhada muito longa pela frente. Nós temos problemas graves não é de desemprego, isso faz parte da flutuação da situação econômica, eu acho, né? Os economistas falem isso, mas nós temos trabalhadores na informalidade, isso é muito grave, né? E temos uma conflitividade muito grande, e o direito do trabalho ele não tem efetividade. São doenças graves, não é? Um paciente em estado terminal, não é? E nós temos que reverter esse quadro, e é difícil. Em relação, eu vou apenas fazer um dado da economia, né? Enfrentando a questão da informalidade. Tem um economista muito conhecido, José Márcio Camargo, ele leva em conta a PNAD de 2015. Né? Essa PNAD foi examinada sobre outros aspectos também, para mostrar, por exemplo, que nós temos hoje, no mercado de trabalho, 45 milhões de pessoas na informalidade e 45 milhões na formalidade. Eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com estatística, como é que chegam a esses números, como é que contam isso, né? Mas um dado novo que eu descobri lendo o Zé Márcio Camargo é sobre quem é que está na informalidade. Então, ele diz o seguinte, levando em conta a PNAD de 2015, que 20% dos mais pobres, né, entre esses 20% dos mais pobres, 60% estão na informalidade e 24% estão desempregados. Ou seja, quando nós olhamos para esses 45 milhões de trabalhadores, 84% eles são pobres, né, e estão fora da CLT. É desses trabalhadores que nós estamos falando, não é? Então, nós não podemos ser contra eles quando nós falamos em reforma trabalhista. E, do outro lado, né, entre os 20% mais ricos, só 3% estão desempregados e 16% na informalidade, quer dizer, exatamente o oposto. Então, esse é um dado que
o direito do trabalho não pode ignorar. Se não houver esse diálogo do direito do trabalho com a economia, nós falamos no mundo de fantasia, não no mundo real. Feitas essas observações e outras que eu gostaria de colocar, hoje de manhã eu acompanhei exposições maravilhosas dessa contra-reforma, não é? Eu estive em Natal na Escola Judicial, né? E eu era o único na plateia que era a favor da reforma, então eu me sentia assim muito desconfortável, não é? Da mesma forma como estive agora em Porto Alegre para falar da reforma para os desembargadores de lá, não é? Eu falei, bom, por que vocês me convidaram? Né? Para falar o quê? Aquilo que vocês não querem ouvir? Né? Sendo muito sincero para eles. Né? Eu sou catarinense, então, como nós temos muita afinidade com eles, não é? Aliás, muita rivalidade. Né? Bom, então, lá em Natal, uma professora que foi convidada para falar contra a reforma, ela falou que agora temos uma lei e cabe a nós a contra-reforma. E vamos fazer a contra-reforma, não vamos aplicar a lei. Né? Eu acredito que isso seja aquela briga de campeonato antes de começar o jogo e tal. A hora que tem o placar, não tem o que fazer, fica por isso. Vamos depois em frente aplicar a lei. Né? Então, são questões difíceis que nós vamos ter momentos de turbulência pela frente. Não, é muito provável isso. O que eu gostaria de focar aqui? Quando eu falo em facilidade de acesso ao emprego, né, não é geração de empregos, não é isso que está se falando. Nós estamos tentando arrumar um ambiente de trabalho que facilite a empregabilidade, que facilite as pessoas serem formalizadas no mercado de trabalho. Né, e a questão da terminação. Em relação à facilidade de emprego, temos aqui já o grande inimigo, né, aquele que é apontado como o modelo do retrocesso social. Né? Quando, na verdade, o trabalho intermitente ele já é colocado na Itália, na reforma Biagi, no começo de 2000, né? Era uma das formas de trabalho que já foi implantado lá, portanto, há mais de 17 anos, em outros países da Europa também. Né? E nós temos no Brasil grande parte da informalidade que poderia ser resolvida com esses contratos intermitentes. Né? Agora, é evidente, até hoje eu recebi nessas mensagens, não é, de mídia, então as lojas tais estão contratando apenas para tantas horas por contrato intermitente, quer dizer, mostrando, está vendo, olha aí, o que vai acontecer com o trabalhador brasileiro. Não é? Não, quer dizer, não é isso. Não é? Eu não vou poder, a partir do dia 12 de novembro, transformar meus empregados em PJ, ou contratar. Não é essa questão, essa é uma ferramenta que vai ser adequada para determinadas situações. Não é? Eu tenho uma pizzaria, tenho um garçom que vai sábado, agora ele vai ser registrado, e assim por diante. Né? Milhares de trabalhadores em diversos setores da economia. Então, esse ponto, me parece, que é um dos exemplos para mostrar como a reforma facilita, né, esse acesso ao emprego. A terminação do contrato de trabalho. É evidente que nós não enfrentamos as questões centrais. Né? A reforma verdadeira não fizemos, que é a reforma sindical, e aqui nós não conseguimos avançar para dizer assim, eu faço uma rescisão contratual e aquela rescisão, aquele termo tem um efeito definitivo. Eu não vou mais reclamar. Então, eu termino ali, ou se eu tenho dúvidas, nem faço a rescisão contratual. Nós não temos isso. Não é? Então, o que acontece? Ele vai no sindicato, homologa, e dali já vai para a Justiça do Trabalho. É algo inútil, algo sem sentido. Os professores que vêm de outros países para fazer convênio com os nossos alunos, eles não entendem isso. Para eles é algo irracional. Não é? Como é que você divide o trabalhador em duas partes? O trabalhador que é empregado da quitação e não vale, e o trabalhador que compra, que vende, que consome, que casa, e aí vale. Então, como é que você faz essa divisão? Não é? Não é possível, isso é inexplicável. É algo muito próprio nosso, da nossa cultura. Né? Venha para o Estado vai, então, tentar fazer um pouco de justiça social com você, justiça distributiva. É lamentável isso.
essa terminação por acordo, até eu estive agora no Peru, semana passada, e um professor dizia, já contaminado, porque só leem coisas negativas da reforma. Não é? Ele dizia, mas como é que se a terminação por acordo não vai ser prejudicial ao trabalhador se todo empregador agora vai mandar embora o empregado por acordo? Falei, não, professor, não é exatamente isso. É óbvio que fraude haverá e sempre houve. Não é? Elas serão combatidas, não é essa a questão. A terminação por acordo resolve um problema de muito tempo, onde o empregado queria ir embora, mudar de emprego, mudar de cidade, a empresa não mandava embora. Não é? E agora tem uma solução razoável. Não é? Ele vai receber a metade do aviso prévio, a metade da indenização e ainda vai levantar o fundo de garantia. Poxa, resolveu o problema dele, vai embora, vai ser feliz, não é? Com o filho que vai criar, etc. Então, eu acho, por exemplo, algo muito positivo. No entanto, aqueles que são críticos veem aí um retrocesso social. Então, veja, depende do óculos que você coloca, né? Muito otimismo, muito pessimismo. E não é essa a questão, é uma questão real que enfrenta quem vive o direito do trabalho. Eu estou há 40 anos só fazendo isso, acompanhando isso. A gente vê na vida real como isso é importante. A questão da dispensa coletiva, eu tenho dúvidas sobre isso. Né? Que agora eu posso dispensar coletivamente como se estivesse dispensando individualmente. Né? Aqui nós temos provavelmente alguma dificuldade, porque o artigo 7º da Constituição, no inciso 1, condiciona a dispensa do trabalhador a uma lei complementar. Né? A garantia do emprego protegida contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, que até hoje nós não resolvemos o que, afinal, significa isso. Né? Ou seja, dispensa arbitrária significa eu tenho uma dispensa não arbitrária quando há um motivo econômico, né? Tecnológico, conjuntural, que me faz reduzir o meu quadro de trabalhadores. Ou ele cometeu uma falta pessoal, né? Então a dispensa sem justa causa. Há uma proteção contra isso, então não pode ser arbitrária nem sem justa causa. Mediante lei complementar que preverá, entre outros direitos, a indenização. Ou seja, não vai prever a estabilidade, como muitos pregam ainda, sonhando com o retorno da Convenção 158, que está no Supremo, que vai tentar reverter, para dizer, não, ela não podia ser denunciada pelo presidente da República na época. Não é? Então, é evidente que a própria Convenção 158 não garante estabilidade para ninguém. Não é? O artigo 10 da Convenção permite a opção entre indenização e a reintegração, como é a Lei 9.029, sob dispensa por motivos de discriminação. Bom, então, essa questão me parece que realmente eu tomaria cautela na dispensa coletiva, porque ainda nós temos um entendimento do TST no sentido que tem que preceder de negociação coletiva, né? Que não tem fundamento legal, é uma orientação do TST, que, no entanto, cria uma confusão terrível, né? Onde a empresa já está mal das pernas, é obrigada a reintegrar os trabalhadores, pagar indenizações por dano moral, quer dizer, aí quebra de vez. Então, não tem sentido nenhum. Aliás, quando se fala de dispensa coletiva, exatamente o problema é a empresa está mal. Aqui, redução de custos de burocracia. Nós temos algumas questões muito interessantes, vou focar algumas delas, né? A questão, por exemplo, de verba sem caráter salarial. Né? A questão do prêmio, por exemplo. Né? Até me pediram ontem, mas eu posso substituir PLR por prêmio? Né? Ah, mas alguém dizia, mas o PLR é obrigatório. Você vem dando para o empregado, agora é obrigado a manter? Absolutamente. O PLR sempre foi facultativo. E o fato de pagar uma vez não gera obrigação de pagar a segunda ou terceira. Né? Então, eu simplesmente vou substituir por prêmio, porque o prêmio tem que estar atrelado a metas, né? Onde eu vou reconhecer o talento, não o prêmio de incentivo lá, que é outra coisa que não pode ser em dinheiro. Né? Mas esse prêmio do 457 é em dinheiro mesmo. Né? Só que eu tenho que pagar dentro de um critério de metas, né? Onde eu vou reconhecer aqueles que atingiram o meta e pagar.
É óbvio que eu gostaria depois que a professora viesse me corrigir de tudo isso, porque nós temos muitas dúvidas, não é? E como é que ficaria essa questão do prêmio do empregado que vinha recebendo o prêmio e agora não tem mais natureza salarial? Não é? Eu entendo que isso não é direito adquirido. Não é? Não é direito adquirido. É uma imposição do Estado que retirou a natureza salarial. A questão da redução, da alteração prejudicial é nula quando resulta de um acordo de vontades, onde as partes são desiguais. Aqui não, é o Estado que impôs uma alteração contratual. O Estado retirou a natureza salarial. Né? Da mesma forma como eu posso introduzir um prejuízo para o empregado num ato do ius variandi, de ato de gestão, né? A outra questão, o fim da contribuição sindical. Às vezes as pessoas dizem, será que a redução de custos vamos aumentar ainda mais, porque alguém vai ter que pagar a conta? E as empresas estão sendo assediadas para pagar uma contribuição negocial. Né? E as empresas, meus clientes, se recusam. Eu tenho empresas do agronegócio que dizem, e isso aqui amanhã é uma arma contra mim, porque é uma atitude antissindical, onde eu estou dando dinheiro para o sindicato em troca de uma negociação que seria favorável para mim. Não se interfere, não se paga, né? Não tem contribuição sindical negocial. Né? Eu acho que é muito difícil, não temos tempo para conversar sobre isso, evidentemente. Né? Mas eu, sinceramente, acredito que, se o sindicato faz um serviço, ele tem que ser remunerado por isso. Então, tem que haver um financiamento das atividades sindicais. Isso aí nós temos que resolver. Agora, os bons sindicatos, há muito tempo, devolvem a contribuição sindical. Nós sabemos disso. Eles não precisam da contribuição sindical. Eles têm outras formas de arrecadar dinheiro. E falo aqui também da possibilidade de arbitragem. Aqui não vou me ater muito, porque o meu tempo está indo. Mas é a possibilidade de você ter uma solução de um conflito com prazo menor, com custo menor, né? Com confiabilidade, com mais segurança jurídica. Sob essa perspectiva que eu falo de redução de custo. A fim das homologações, se elas realmente significassem pôr um fim definitivo naquela relação contratual, deveria voltar à homologação, sinceramente. Não é? Mas não significa isso, então é algo que é apenas algo sem necessidade, uma burocracia inútil. A França reconheceu finalmente que é o país com mais burocracia, com mais leis e, por isso, com o maior número de desempregados na Europa. E agora está reformando o código. Não é? E nós demoramos muito, infelizmente. Demoramos muitos anos para fazer isso. Aqui, da maior segurança jurídica das relações coletivas, precisaríamos falar muito. Não é para falar em 2 minutos. Não é possível. Não é? A única coisa que eu gostaria de dizer é que existe uma perspectiva equivocada do direito do trabalho. Não é? Nós temos que partir de um pressuposto que o direito do trabalho é diferente do direito civil, do direito comercial e assim por diante. Quando eu falo em direito civil, eu falo em Código Civil. Não é? Existe o império da lei, o Estado impõe quais são as regras que regulam as pessoas na sociedade em relação à família, patrimônio, etc. Aqui não. Aqui, aquela regulação dos interesses entre empregado e empregador, antes do Estado, os próprios trabalhadores já a regulavam. Vem lá de trás, na Alemanha, naquilo que se chamava de Tarifvertrag. Não é? As tarifas, as negociações de tarifa, onde eles tinham que negociar. O Estado estava alheio, era o Estado não intervencionista, o Estado mínimo. Não é? E os trabalhadores iam fazer o quê? Reclamar com quem? Com o bispo? Não é? Eles tinham que resolver o problema com o empregador. E aí surgiu a negociação coletiva. Depois é que veio a legislação, as primeiras leis na Inglaterra, para dizer, olha, a jornada é de 8 horas, crianças não podem trabalhar tantas horas, etc., com tal idade. Não é? Nós estamos falando de 40 anos depois do início da Revolução Industrial. Não é? Portanto, o direito do trabalho ele tem 2 pés, né, de produção da norma. Um na lei do Estado, outro na negociação coletiva. Não é? Esse é o sentido do
plurinormativismo do direito do trabalho. Então, não significa que um prevaleça sobre o outro. Eu estou falando de diálogo de fontes. Como é que essa lei, que eu agora negociei, que tem natureza de lei, porque, veja, a nossa CLT é de 43. Em 43 já estava dito lá no artigo 611, acordo coletivo é um pacto de caráter normativo. É isso, é um pacto que o Estado diz tem caráter de norma, ou seja, concorre com o Estado. Não é? E a Constituição de hoje repete as anteriores, reconhecendo os acordos e convenções coletivas. Então, eu não posso dizer que, de repente, a reforma veio enfiar a goela abaixo, que a lei tem... Não é isso. Nós estamos apenas colocando na lei, não é, um sentido pedagógico para dizer, senhor juiz, não se esqueça que os atores sociais são legitimados para também regularem suas condições de trabalho. Só que, é óbvio, existe um espaço chamado de ordem pública onde os particulares não podem invadir, não se põe na mesa valores fundamentais da República. O resto se negocia. Esse é o sentido do rol dos itens que não podem ser negociados. Não é? Eu, inclusive, tive a honra de participar de participar da audiência pública para dizer, não precisamos colocar o 611-A. Não, é desnecessário, porque pode negociar tudo, menos aquilo que contraria a ordem pública. Não é? E, para terminar, o assunto mais difícil que eu acho que é o da representação dos trabalhadores. Eu quero apenas dizer o seguinte. Nós estamos retomando o que foi colocado lá no Fórum Nacional do Trabalho, quando a representação dos trabalhadores tinha um papel, lá naquela época, para a solução de conflitos. Hoje, o empresário, e o Magnus falou isso com tanta propriedade como sempre, não é? Se nós apostássemos nesse diálogo permanente, nós resolveríamos ali os conflitos, no chão da fábrica. Não é? Então, é algo fundamental, digamos assim, não apenas do exercício de cidadania, mas para a solução de conflitos. Não é? Obviamente que nós teríamos outras questões para colocar, mas não temos o tempo necessário. Então, como eu falei, eu quero concluir, disse no começo e repito, eu acho que nós começamos uma era nova do direito do trabalho, nós começamos uma pequena reforma e percebemos que há muita coisa que nos incomoda, não é? Que nós precisamos também mudar. Nós temos que começar a mudar o modelo sindical, e não tem vergonha, o único país da América Latina que não tem liberdade sindical é o Brasil. Isso não tem sentido nenhum. Não é? Essa visão do Estado autoritário, paternalista, protetor, intervencionista, particularista, detalhista, isso não tem sentido. Essa necessidade do Estado chamar para ele todos os conflitos, ele ser o grande solucionador do conflito, não é? Ele, o único criador da norma, nós temos que acabar com esse modelo. Então, essa é a grande reforma que temos pela frente, esse é o nosso desafio. Muito obrigado, desculpe se eu passei um pouquinho o tempo. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento, então, a juíza do trabalho do TRT da 3ª Região de Minas Gerais, Ana Luísa Fischer Teixeira de Souza Mendonça. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer também o espaço, o gentil convite que me foi feito para debater mais uma vez a modernização das leis do trabalho, né? Esse debate... Agora está melhor? Esse debate que é tão útil, tão necessário e, ao que parece, inesgotável, né? O tema do painel é impactos da nova lei no ambiente de negócios. Eu achei um tema particularmente feliz, porque não é segredo para ninguém, ou pelo menos não é segredo para quem acompanhou a tramitação da nova lei, que justamente uma das molas propulsoras desse novo marco legal foi o declarado objetivo do legislador de melhorar o ambiente de negócio no Brasil, com o espírito de se trazer, sim, maior empregabilidade, maior desenvolvimento, maior progresso, maior segurança jurídica.
Então, isso, obviamente, não começou desde o início. Para quem acompanhou sabe que o Poder Executivo, né, o governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, o então projeto 6787, lá em dezembro do ano passado, que era um bom projeto, mas ele se propunha a ser uma mini-reforma trabalhista. E a fazer alterações pontuais na CLT, importantes, porém pontuais, com relação à negociação coletiva, primordialmente, que sempre foi a espinha dorsal do projeto. Quando esse projeto chegou na Câmara, eu estou vendo o professor falar de que a lei é tardia e tudo mais, e, de fato, quando chegou na Câmara, dois fenômenos aconteceram. Em especial, eu sempre gosto de falar o trabalho do deputado Rogério Marinho, foi um trabalho corajoso, independente e inteligente, de articulação, inclusive, fez essa mini-reforma trabalhista se transformar numa maxi-reforma trabalhista, né? Nós estamos diante da maior alteração legislativa em matéria trabalhista no Brasil desde 1943. Ao todo, foram 209 artigos, incisos, dispositivos alterados. O segundo fenômeno, não foi só o relator, foi a demanda social que encontrou esse projeto quando ele chegou lá. Eu sempre repito isso, porque é uma coisa impressionante. A reforma trabalhista, ou a modernização das leis do trabalho, foi o segundo maior projeto emendado na história do Congresso Nacional. Foram, ao todo, 1.340 emendas parlamentares apresentadas. Inicialmente, ao projeto originário, foram 852, e, após a apresentação do relatório substitutivo na Câmara dos Deputados, vieram algumas centenas a mais, que chegou à soma de 1.340. Isso mostra muito claramente que existia um grito sufocado da sociedade brasileira para discutir a questão trabalhista no Brasil. E aí vem em sintonia com o que o senhor falou. Realmente, eu acho que é uma lei tardia. Ela encontrou um ambiente em que existia uma discussão latente. As pessoas estavam, evidentemente, clamando por uma solução para esse problema, né? E o que houve? Na verdade, surpreendentemente, eu digo surpreendentemente porque nós estamos vivendo um tempo de, talvez, um pouco de desânimo nos nossos políticos, né, na nossa classe política, mas, surpreendentemente, na minha visão pessoal, o Legislativo fez um excelente trabalho. Ele enfrentou a questão que precisava ser enfrentada com inteligência, com coragem, independência e, ao contrário do que dizem muitos, com bastante debate democrático, seguiu à risca o rito constitucional e legislativo, desde a provocação inicial do projeto até a sua final promulgação. E essa crítica que se faz, ela me irrita particularmente, porque eu acompanhei muito de perto todas as discussões, a gente auxiliou, as audiências públicas foram muitas, foram cansativas, foi um trabalho muito pesado. Eu vi o deputado relator presidindo as mesas lá, eram horas e horas de trabalho, dia atrás de dia. Foi dado voz a todos aqueles que pleitearam para falar no Congresso Nacional, inclusive e principalmente a todos os opositores do projeto do governo. Então, estiveram lá vários ministros do TST, vários representantes de classe, centrais sindicais, representantes da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, presidente dos sindicatos fiscais do trabalho. Foi um debate, não é só exaustivo, foi realmente profícuo, né? Além disso, ao mesmo tempo, teve a apresentação de tantas emendas parlamentares, que significa nada mais, nada menos que a sociedade civil organizada, por meio de seus legítimos representantes, fazendo seus pleitos. Então, foi um projeto, sim, que envolveu um debate democrático amplíssimo. Dito isso, é de se concluir que, de fato, o Legislativo fez o seu papel, né? Fez e fez bem feito, na minha opinião. A lei traz em seu bojo, como virou realmente essa verdadeira revolução nas relações de trabalho no Brasil, ela traz alguns dispositivos que afetam diretamente o ambiente de negócio no Brasil. A regulamentação, por exemplo, o professor falou, do trabalho intermitente, dessas novas formas de contratação, né, que, de novas, na verdade, só existe na norma, porque são majoritariamente praticadas no Brasil, né? O trabalho intermitente, por exemplo, que só encontrava até agora lugar na informalidade, né, que é uma forma perniciosa de prestação de serviço. Finalmente, esses trabalhadores que já atuam dessa forma vão passar a ser visíveis para a cobertura previdenciária e cobertura da CLT. O novo trabalho de tempo parcial, né, que é o artigo novo 58A da CLT,
mais flexível, permite uma certa realização de horas extras, vai trazer efetividade a essa modalidade de contratação que, embora existisse, nunca era utilizada. Se expandiu o número de férias, por exemplo, desses trabalhadores, para se tornar uma modalidade contratual mais atrativa. A regulamentação do teletrabalho, finalmente, né? Que são os artigos 75 e alíneas novos da CLT. Finalmente, a lei veio ao encontro da revolução tecnológica que já está presente no mercado de trabalho há alguns anos. Era carente de regulamentação e agora se trouxe uma certa segurança jurídica para essa modalidade de jornada. A questão mesmo da negociação coletiva, tão falada e tão debatida, né? Os novos artigos 611-A e 611-B, em conjugação com o novo artigo 8º da CLT. Não só se determinou que a negociação coletiva passa a ter a prevalência sobre a lei, que é o termo usado nos precedentes constitucionais do STF, como também se conjugou isso com a necessária segurança jurídica, reforçando o princípio da autonomia privada, né? Coletivo. Então, esses são só alguns dos exemplos. Em matéria processual, são inúmeros, porque se trouxe mais segurança jurídica, mais previsibilidade quanto à execução trabalhista, por exemplo, no que tange à alteração e sucessão de empregadores, no que tange à alteração societária da empresa. Não são raros os casos de ex-sócios que há muitos e muitos anos saíram da empresa e se veem surpreendidos com algum ato de constrição da Justiça do Trabalho. Então, se trouxe alguma previsibilidade para isso. Tudo isso são um conjunto, um panorama normativo realmente de uma envergadura muito grande que se propõe a melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Então, o Legislativo fez a parte dele, fez bem feito, merece os nossos aplausos. Agora, nós estamos vivendo uma outra fase, um outro momento. O Legislativo sai do protagonismo e, em seu lugar, entram os intérpretes, né? O Judiciário, os órgãos de fiscalização do trabalho, o próprio Ministério Público do Trabalho. E esses atores que agora vão tomar o protagonismo desse outro momento, dessa alteração legislativa. E aí é que vem a inquietude, né? Nós temos visto aí debates acalorados acerca disso, algumas declarações preocupantes de algumas entidades, né? Acho que foi falado aqui de manhã, a ANAMATRA, que é a associação, que é a expressão formal da categoria de juízes do trabalho, votou recentemente alguns enunciados, sendo que o primeiro deles fala que a lei é ilegítima. Não se fala em constitucionalidade ou inconvencionalidade, que é a moda do momento. Se fala em ilegitimidade. Então, assim, é natural e compreensível que as pessoas fiquem receosas quando se vê esse tipo de manifestação. Todavia, eu preciso dar um testemunho também. Algumas manifestações, via de regra, não representam a maioria das pessoas que compõem aquela categoria. A ANAMATRA é um caso típico, na minha visão pessoal, né? Prova disso é que já houve a criação de novas 2 associações que representam os magistrados do trabalho. A AJUTRA, que foi criada recentemente, é uma nova associação do Rio de Janeiro, e tem tudo para se nacionalizar, está albergando esses colegas, esses magistrados do trabalho que não se sentem, de alguma forma, representados pela ANAMATRA. Então, assim, embora o público leigo, ou mesmo o público que está habituado com o ambiente jurídico, fique preocupado com essas manifestações, o fato é que eu realmente não acredito que a magistratura do trabalho vai se furtar à sua função constitucional e aos limites estabelecidos na LOMAN, na Lei Orgânica de Magistratura, quando for a vez de aplicar e interpretar a nova lei, né? Lembrando que a LOMAN diz expressamente que o juiz deve cumprir as leis com exatidão. Há um limite também para a hermenêutica criativa, né? E é isso que se espera da magistratura trabalhista. Eu acho que nós estamos começando um período que, de fato, não vai ser fácil. Certamente vai ter um período de turbulência aí, que vai durar alguns anos, é difícil dizer quantos, talvez 2, 3, 4 anos, até as coisas se assentarem em termos de entendimentos jurisprudenciais. Mas acho que, ao final desse processo, nós vamos sair lá na frente com um marco legal trabalhista realmente muito melhor do que o que se tinha até aqui. E só isso já faz valer a pena qualquer debate acadêmico, qualquer discussão e qualquer altercação que se veja de cunho associativo ou não, né?
Para concluir, também para não tomar muito tempo, eu concluo dizendo isso. A lei nova é uma lei de amplíssima eficácia e acho que ela faz um verdadeiro convite em direção ao progresso, em direção à empregabilidade, aumento de renda e desenvolvimento. Esse convite tem que ser aceito pelos outros atores da sociedade. Se vai ser aceito em maior ou menor medida, realmente a seriedade das nossas instituições e o tempo é que vão dizer, né? É isso. Senhoras e senhores, e, por fim, ouviremos o superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, um dos responsáveis pelo estudo Reforma Trabalhista, Potenciais Impactos, Fernando Gonçalves. Olá, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui presente com os senhores e senhoras nessa tarde, com tantos juristas, legisladores e demais participantes de tanto relevo, para discutir esse tema que é tão relevante, da reforma trabalhista, e tão relevante do ponto de vista econômico também, né? E eu aqui vou tomar uma abordagem um pouco diferente. Não sei se o passador... Uma abordagem um pouco diferente. Obrigado. Uma abordagem um pouco diferente. A minha intenção aqui é trazer uma visão econômica dessa lei, tentando, na realidade, transformar isso o máximo possível numa mensuração analítica, uma mensuração numérica, né, de qual que seria o impacto dessa lei na economia brasileira, né? Mas, antes de mais nada, eu acho que vale mencionar alguns aspectos aqui interessantes que foram abordados, de certa forma, antes da minha fala. Um aspecto que eu acho muito interessante de mencionar logo na largada é que o mercado de trabalho sem dúvida, independente da legislação que prevaleça, é um mercado diferente dos demais. É um mercado diferente de um mercado de bens, né? Em particular, ele é um mercado que é naturalmente mais rígido, independente da legislação que prevaleça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que salários, por exemplo, raramente, em qualquer lugar do mundo, caem em termos nominais. Ou seja, se você tem um desequilíbrio no mercado, o preço que deveria equilibrar esse mercado, ele muitas vezes não tem um ajuste, né? Ele é rígido, né? Isso faz com que no mercado de trabalho, muitas vezes, você não tenha equilíbrio no sentido de oferta igual à demanda. Você passa a ter um excesso de oferta que a gente chama de desemprego, né? E esse aspecto, eu acho que advém da natureza humana, do desconforto humano, com a ideia de ter uma redução nominal dos seus salários, um desconforto psicológico que promove essa rigidez, faz com que exista desemprego além do que seria o desemprego friccional de pessoas mudando de um emprego para o outro. E o que a gente pode dizer é que, se não houvesse uma rigidez natural no mercado de trabalho, a gente não teria desemprego além desse desemprego friccional. A existência desse desemprego mostra essa natural rigidez no mercado de trabalho, diferente de outros mercados de bens, por exemplo. A gente pode imaginar, de forma bem simplista, uma feira, né? Uma feira nunca sobra fruta, né? No sentido que o preço sempre se ajusta para que a oferta seja igual à demanda. No mercado de trabalho não é esse o caso. Você acaba tendo um excesso de pessoas e um desemprego. E há um fato empírico interessante, que eu acho que vale mencionar também, que nós observamos ao analisar a reforma trabalhista de diversos países, que o momento em que a reforma trabalhista é feita é sempre praticamente coincidente com o momento em que a taxa de desemprego está no nível mais elevado no país. E não foi diferente no Brasil. A reforma trabalhista foi aprovada depois, certamente, de muitos anos de tentativas e foi implementada num momento em que a taxa de desemprego estava em níveis recordes no Brasil. E eu acho que isso mostra que, nesses momentos de desequilíbrio no mercado de trabalho, é que fica evidente o custo dessa maior rigidez
além da rigidez já natural do mercado de trabalho, a rigidez provocada pelas leis, bem como o papel que uma flexibilização pode ter na resolução dessa questão, né, portanto, na geração de emprego, né. Então, é interessante esse fato empírico e que se aplicou ao caso brasileiro também, né. Agora, discutindo brevemente aqui a questão das leis trabalhistas, tentando mencionar alguns exemplos, né, de como a lei, realmente, as leis podem limitar a performance econômica de um país. Eu acho que tem muita coisa que já foi dita aqui, então eu vou até me repetir um pouco o que já foi dito, mas eu acho que é fundamental, em particular do ponto de vista econômico, não ter uma legislação que limite formas de contrato de trabalho, né? Então, a gente discutiu aqui, mencionado aqui por várias pessoas, o trabalho intermitente, home office e outras formas de trabalho, e não há nenhuma razão para limitar acordos entre empregado e empregador que flexibilizem né, o trabalho, que permitam que as pessoas possam ofertar sua mão de obra da forma que seja mais adequada, né, para elas. E, ao limitar as formas de contrato de trabalho, também acaba havendo uma limitação da demanda por trabalho, né, e, com isso, o desemprego na economia tende a ser maior. E, obviamente, contratos que não sejam ligados à produtividade, não sejam ligados a mérito, evidentemente, limitam a produtividade da economia, que é o que faz a economia crescer no longo prazo. Então, formas de contrato deveriam, do ponto de vista econômico, certamente ser mais livres possível, né? A questão do custo também, né, de contratar e de demitir, é um aspecto absolutamente crucial, e eu acho que nisso vai chamar bastante atenção, que quando há um aumento do custo de demissão ou de contratação do fator trabalho, né, de pessoas, isso, evidentemente, faz com que o empregador migre para outros fatores de produção, para o capital, em particular. Então, a lei, ela induz uma composição da firma, da empresa, que vai numa direção de capital, mais capital intensiva do que seria se não houvesse uma lei rígida, né? E, obviamente, reduz a produtividade, porque, afinal, limita as escolhas que a firma pode fazer. E o outro aspecto que é muito presente no Brasil, sem dúvida, na lei anterior, é a incerteza jurídica com relação às diversas relações trabalhistas, o risco de litígio, que também, de certa forma, favorece o fator capital, porque é um custo contingencial do fator trabalho, e, portanto, geram, né, um desemprego mais elevado. Foi mencionado aqui no início a questão do emprego informal, né, brutal no Brasil, que um percentual gigantesco, e é muito por essas questões, esses custos que existem de uma contratação, né? Agora, discutindo o trabalho em si que nós fizemos, basicamente, eu vou começar aqui discutindo, mencionando aqui um pouco alguns dos resultados, né? Primeiro, em comparações internacionais, eu vou mostrar essas comparações. O Brasil se destaca por ter um dos mercados de trabalho mais ineficientes do mundo, tá? Isso não é a gente que está dizendo no Itaú, isso é baseado em uma base de dados do Fórum Econômico Mundial, que faz uma pesquisa com 188 países, né? E o Brasil, hoje, está na posição 117 dos 188 países, em termos de flexibilidade das suas leis trabalhistas. Então, o que nós fizemos aqui, né, nós tentamos analisar como a lei, fizemos uma leitura criteriosa da lei, na medida do possível, considerando que, obviamente, somos economistas, então, com suas limitações, mas o fato nós tentamos mapear o que essa lei impacta nos diversos quesitos dessa pesquisa, né? E aí, portanto, qual que seria a alteração de ranking que nós teríamos no Brasil por conta da nova lei. E, a partir disso, fizemos algumas relações do ranking com a performance de variáveis econômicas, como, por exemplo, o PIB per capita. E obtivemos que o PIB per capita no Brasil poderia crescer 3,2% nos próximos 4 anos, não necessariamente nos próximos 4 anos, nos anos em que finalmente a lei seja implementada como o texto diz, né, que, obviamente, tem uma questão de quando isso vai ocorrer, né, que é muito difícil. E também avaliamos qual que seria o impacto da lei
na taxa de desemprego da economia e obtivemos que poderia haver uma queda de 1,4 pontos percentuais na taxa de desemprego, que é um número muito grande. Tá? Cerca de 1,5 milhão de pessoas. Parece, quando fala 1,4%, parece pouco, mas é um número muito importante. Então, falando um pouco aqui, primeiro, sobre essa questão do mercado de trabalho brasileiro ser um dos mais ineficientes do mundo. Né? Nós utilizamos aqui uma base de dados do Fórum Econômico Mundial, que avalia 138 países, faz uma pesquisa nesses países, algumas perguntas, alguns desses itens são perguntas para empregadores, outros são avaliações numéricas que, enfim, podem ser calculadas, como, por exemplo, participação de mulheres na força de trabalho. Isso é um número, né, obviamente. E aí é feito um ranking, e o que a gente pode observar é que o Brasil, né, num ranking que vai até 138, são 138 países, em vários dos itens dessa pesquisa ele está muito baixo no ranking, né? Em alguns, inclusive, está no primeiro, inclusive, imposto sobre trabalho, ele está o pior país dos 138, segundo a avaliação do Fórum Econômico Mundial. Flexibilidade para contratar e demitir, a gente está em penúltimo, né? Flexibilidade de salários, 119, e assim vai, cooperação empregado-empregador. Então, isso acho que faz um diagnóstico de que, realmente, a situação brasileira, na comparação internacional, é dramaticamente ruim, né, hoje. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos... Bom, desculpe, aqui a gente tem vários itens, né, e nós avaliamos como esses itens serão impactados pela lei que foi aprovada, né? Fizemos de uma forma subjetiva, com a leitura da lei, mas tentamos enquadrar, dividimos a lei em 13 aspectos que considerávamos relevantes e enquadramos esses aspectos nas diversas categorias, subitens avaliados pela pesquisa do Fórum Econômico Mundial. E aí fica evidente que alguns itens têm muito mais presença na lei do que outros, né? E, portanto, deveriam sofrer um impacto maior. O ranking, nesse subitem em particular, deveria ter um impacto maior em certos itens do que em outros, né? E aí a questão é como mensurar esse impacto e o que nós, ou seja, quanto que vai subir o ranking do país em cada um desses subitens, caso a lei, enfim, seja implementada como o texto sugere. E aí o que nós fizemos foi olhar para outras reformas em outros países, né? Pegamos uma base de dados com 12 outros países, a maior parte deles países europeus, porque fizeram houve várias reformas trabalhistas recentes, né, na Europa. E aí avaliamos como esses países subiram no ranking, né, quando fizeram suas respectivas reformas. E aí, com isso, utilizamos uma métrica estatística, que a gente chama de desvio padrão. Qual que é o desvio padrão de um certo país, né, quando faz uma reforma em um desses itens? E aí, ao fazer isso, nós conseguimos estabelecer um impacto qualitativo primeiro, né? Qual é o impacto em cada um desses subitens? É um impacto muito alto, médio, pequeno, nulo, né? E aplicamos um certo número de desvios padrão, dependendo daquela escala de impactos qualitativos que está ali à direita, né? E, com isso, transformamos, digamos, a lei em algo que pode ser avaliado em termos de potencial impacto no ranking do Fórum Econômico Mundial, da posição do Brasil no ranking do Fórum Econômico Mundial. Tá? E o resultado básico é que nós teríamos uma redução substancial em alguns dos itens, outros não, né, na nossa visão. Em particular, cooperação empregado-empregador teria uma melhora muito grande após a reforma do ranking do Brasil. A remuneração por produtividade também é uma melhora importante, flexibilidade de salários, enfim, diversos itens. E a nota geral do Brasil, ou seja, a posição do Brasil no ranking, saía de 117% para 86%, que continua sendo uma posição que não é fantástica, né? Mas é uma posição substancialmente melhor do que a atual, já coloca o Brasil próximo de países tipicamente considerados peers, né? Países comparáveis com o Brasil, do ponto de vista econômico, como, por exemplo, México, Turquia, África do Sul.
estão mais próximos daquele nível ali de 80 e 86. Né? Então, obviamente, já foi mencionado aqui que a lei ela é, de certa forma, incompleta, né? E então há uma melhora, mas a gente não passa, obviamente, para ser um país com leis trabalhistas extremamente flexíveis a partir da lei que foi aprovada. Bom, aí depois que nós fizemos essa avaliação de para onde o Brasil vai no ranking, que envolve algum subjetivismo, mas envolve também alguma técnica do ponto de vista de tentar transformar em uma questão numérica, nós passamos a analisar qual que é o impacto que haveria no PIB per capita do Brasil. Tá? E o que é interessante é que naquele gráfico do canto superior direito, ele mostra como esse ranking tem um impacto no PIB per capita, como ele tem uma relação forte com o PIB per capita de diversos países. Ali a gente tem vários países. Né? Então, quanto melhor o indicador, mais rico é o país. Basicamente, isso que está dizendo ali. Né? Então, uma maior flexibilidade no mercado de trabalho, que impacta aquele indicador, promove um enriquecimento do país. Né? Acho que é essa a ideia. Então, nós fizemos qual que seria, a partir daquele gráfico ali da direita, fizemos uma análise econométrica, qual que seria o impacto dessa melhora no mercado de trabalho no PIB per capita brasileiro, e obtivemos que o PIB per capita brasileiro cresceria 3,2% em 4 anos, né, a partir do momento em que a lei seja implementada, como o texto sugere. Né. Então, é um impacto muito expressivo. Tá? Do ponto de vista econômico, é um impacto bastante significativo. Acho que reflete muito do que foi dito aqui, que havia uma demanda por uma mudança na lei, as emendas, a quantidade enorme de emendas, né, que foram feitas ou sugeridas. E, de fato, o que a gente observa exatamente em discussões com empresários brasileiros é exatamente isso. Né? A grande rigidez do mercado de trabalho brasileiro é um grande problema, inclusive em comparações internacionais, como a gente fez aqui. Agora, nós fizemos um trabalho ainda, diria, mais econométrico, né, mais estatístico, de tentar avaliar qual que seria, né, a partir dessa melhora do ranking do Brasil, qual que seria o impacto na taxa de desemprego brasileira. Né? E o que fizemos ali é um modelo econométrico, acho que não vale entrar em todos os detalhes desse modelo, mas, basicamente, é um modelo que tenta explicar a taxa de desemprego, ali explicitada pela variável UR, a partir do PIB de um país, a partir do tamanho do governo de um país, a partir de corrente de comércio e, finalmente, a partir da posição que o país está no ranking do Fórum Econômico Mundial. E aí obtivemos, a partir dessa análise, né, que um aumento de ranking no Brasil impactaria a taxa de desemprego a partir exatamente daquele coeficiente estimado para o impacto do ranking na taxa de desemprego, teria um impacto de 1,4 pontos percentuais, que, de novo, é um número extremamente expressivo. Tá? A gente tem cerca de 100 milhões de pessoas na força de trabalho no Brasil, você está falando de 1,5 milhão de pessoas. O desemprego no Brasil hoje, né, é em cerca de 12 milhões de pessoas. O desemprego normal no Brasil, que deveria ser, se a gente não estivesse se recuperando de uma crise, na nossa estimativa, é em torno de 10 milhões de pessoas. E a gente está falando que isso poderia cair, 10 milhões poderia cair para 8,5 como impacto dessa reforma. Né? Então, acho que essas são as principais mensagens do estudo, né? E eu, obviamente, não tenho conhecimento profundo do direito trabalhista ou de qualquer outra área do direito, mas o que eu posso dizer é que a minha leitura pessoal da lei, ao fazer esse trabalho, né, eu achei uma lei extremamente interessante e que endereça diversas das questões que tendem a segurar o crescimento no Brasil. Né? Então, acho que seria realmente muito importante que essa lei siga do jeito que o texto sugere, seja implementada do jeito que o texto sugere. Acho que é isso, da minha parte. Obrigado. Senhoras e senhores,
Passamos agora a palavra ao moderador Guilherme Queiroz. Bom, obrigado a todos os participantes. Temos aqui 30 minutos para debater, para trocar ideias. Lembrando também que, como a gente está ao vivo pela internet, quanto mais didático nós formos em relação a esse tema, que muitas vezes é complexo, né? A gente acaba entrando aí numas abstrações, coisas jurídicas, né? Mas tem um público aí também que gostaria de entender como é que essa nova legislação vai afetar a vida deles. E uma questão é essa questão do ambiente de negócios. Lembrando que as relações do trabalho, eu acho que é a tônica aqui desse painel, ela é um dos fatores de competitividade, ao lado de uma infraestrutura eficiente, de serviços logísticos, um sistema tributário racional. Pegando esse gancho, queria lembrar só uma moça que apareceu no vídeo aqui, a segunda que apareceu no vídeo, ela virou e falou assim que agora ela vai poder fichar uma trabalhadora dela que em tempo parcial. E aí eu queria só chamar o professor. Desculpe interromper o senhor. É que a gente teve uma moça aqui que estava falando lá em... Não, desculpe. É que eu tinha premeditado essa pergunta para o senhor. Tinha uma moça, a segunda senhora que falou é que ela disse que poderia agora fichar a sua trabalhadora em tempo parcial, algo que não havia possibilidade. Sei que o senhor falou que não gosta muito de números, estatísticas, não é muita praia, mas a gente vê, por exemplo, a PNAD contínua mostrando os primeiros sinais de recuperação, mas numa economia informal. Dentro dessas possibilidades, essas novas formas de contratação que estão previstas na legislação, na avaliação do senhor, acha que uma eventual recuperação poderia haver uma maior formalidade nessa recuperação com essas novas formas de contrato que estão previstas na lei? Eu fico preocupado se a pessoa já está acostumada a não registrar e está bom assim, né? Para que mexer, né? Me preocupa. Então, é evidente que direito do trabalho só funciona com um outro mecanismo, foi criado na Inglaterra em 1833, que chama Inspeção do Trabalho. Nós não temos inspeção do trabalho no Brasil, quer dizer, então, não existe coatividade do direito. Esse é um problema complicado, né? Mas eu acho que as pessoas não conhecem a legislação. Essa mulher, por exemplo, se ela soubesse que podia registrar com 4 horas, ela certamente teria registrado, tanto que ela vai registrar agora. Então, isso me mostra que falta um pouco de divulgação, de ensinamento para que essas pessoas entendam a legislação e apliquem. Agora, evidente que essa legislação ela vai favorecer muito, não é? Então, eu tenho muita crença, acredito muito que nós teremos uma reversão desse quadro grave, porque isso não existe em outros países. Na América Latina existe, não é? Tem países que é muito mais. Nós temos que meio a meio, tem países que são 70% de informalidade. Não é? Na Europa não existe isso. Quer dizer, nós temos que reverter esse quadro, e essa legislação ela favorece muito isso. Queria pegar o gancho aqui do Fernando, e ele faz uma comparação também com os outros países, em que ele mais ou menos estabelece uma correlação entre flexibilidade e taxa de desemprego. O senhor citou a França, né? A França saiu há alguns anos de uma crise, mas ainda permanece com uma elevada taxa de desemprego, especialmente sobre a camada mais jovem. Tem uma dificuldade muito grande de reinserção ou inserção dos trabalhadores no mercado, né? Como é que vocês avaliam isso? Assim, um ponto ali no seu estudo é essa questão de maior flexibilidade para o Brasil, né? Mas qual é a principal mensagem que isso aí traz? Proteção tem que estar equilibrada com alguma certa flexibilidade também? Proteção da legislação? Acho que a lição básica é o seguinte, né? Acho que o Estado, já foi discutido aqui, né? O Estado brasileiro tem uma tendência de resolver conflitos mais, talvez, do que seja necessário. E acho, em particular, essa lei que foi feita no Brasil bastante equilibrada. A questão do negociado acima do legislado, com uma distinção entre negociações coletivas e individuais, dependendo do nível de educação da pessoa, por exemplo, eu acho que é uma forma de equilibrar, exatamente, um Estado que tem que agir em certos momentos e um Estado que não... Enfim, negociações salariais que, entre pessoas de qualificação suficiente para entender o que está acontecendo e que não podem argumentar depois que não entenderam, né?
Então, eu acho que há um equilíbrio muito bom, muito bem feito nessa lei em particular. Acho que é saudável fazer esse tipo de equilíbrio de modo geral. Pessoas que necessitem, de alguma forma, de algum apoio em negociações salariais, porque tenham, por exemplo, uma formação menor e maior dificuldade de negociação, podem, sim, ter algum tipo de proteção, né? Então, não sei, acho que a lei é bastante equilibrada nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se era exatamente... Muito bom. Aliás, sintam-se à vontade para acrescentar ou interceder em relação, né, à fala um dos outros. Mas aproveitar para jogar uma pergunta para a doutora Ana Luísa. Aqui no Brasil, as empresas, em muitos casos, elas acabam mantendo provisões muito significativas para passivos trabalhistas, né, que é uma questão que acaba impactando na questão do ambiente de negócios. Na questão do negociado sob legislado, de forma a ter mais previsibilidade ou segurança jurídica em relação ao que for pactuado entre as empresas e os sindicatos, na avaliação da senhora, o que está na lei contemplou a decisão do STF lá no voto do ministro Barroso? Como é que a senhora vê isso? Sim, exatamente. Isso também não é segredo para ninguém, foi declarado pelo próprio relator. O case, né, vamos dizer assim, mais significativo do STF de relatoria do ministro Barroso foi uma das inspirações, tanto é que se tomou exatamente a expressão utilizada naquele acórdão para se trazer para a lei. E, posteriormente, houve outras decisões, uma outra também muito significativa do ministro Teori, né? Que tratava de horas in itinere. Exato, a de horas in itinere. Do ministro Barroso era do PDV, do Banco BESC, né? E depois do Teori, que foi um outro marco também, das horas in itinere em convenções coletivas. O primordial dessa questão é o seguinte, a gente tem uma tradição de negociação coletiva no Brasil muito forte. São firmados acordos e negociações coletivas há muitos anos. Embora pareça uma grande novidade agora. Isso não é novidade nenhuma. Existem setores, a própria CNI também é prova disso. Existem setores especializados há anos e décadas no Brasil. As negociações coletivas são levadas a efeito como devem ser feitas, em sua maior parte. O grande problema que nós tínhamos era o seguinte: depois de finalizado o acordo, com concessões recíprocas, sem vício de consentimento, com todas as formalidades cumpridas, exigidas pela lei, que não eram poucas, né, quórum de assembleia e tudo mais, isso era sistematicamente, ou ainda é sistematicamente, anulado na Justiça do Trabalho. E, às vezes, muitas vezes, individualmente. Então, o empregado entra, o outro entra, e aquilo passa a não ter o valor de norma que deveria ter. O efeito mais pernicioso disso é justamente a insegurança jurídica para negociar as próximas negociações. Então, o empregador ele fica refém disso, ele diz, isso eu não vou negociar, porque a Justiça pode anular. Foi esse mecanismo pernicioso de incentivo que se procurou anular com a nova legislação, né? Então, a nova lei traz não só a prevalência do negociado sobre legislado, como também diretrizes muito claras para o juiz, no caso concreto, não anular o que foi. Agora, o juiz fica realmente e pontualmente amarrado no que tange a hermenêutica disso aí. Ele tem que avaliar apenas se houve algum dos vícios do negócio jurídico, estando correto, não existindo vícios formais, não cabe a ele entrar no mérito da negociação, dizer se foi boa, se foi ruim, etc. Essa que é a grande diferença, que promete ser realmente uma excelente vantagem em direção à segurança jurídica, né? Eu ia até, se a doutora permitisse, te dizer que há hoje uma acusação de que essa intervenção mínima imposta pelo artigo 8º, se não me engano, parágrafo 3º, que seria inconstitucional porque está impedindo o acesso ao judiciário, etc. Isso é uma coisa assim sem sentido, né? Como se o judiciário fosse parte da negociação, né? Quem é parte da negociação? O empregador, de um lado, e o sindicato do outro lado, né? O juiz vai apenas verificar a validade daquele ato jurídico sobre a vertente do Código Civil, né? Se as partes têm capacidade, se o objeto é lícito, né? Se a forma é prevista em lei, não proibida. O problema é o objeto, né? Mas a lei está dizendo qual é a relação do objeto que é ilícito, que não podia ser negociado. Então, a intervenção do judiciário vai ser nesse sentido, não como parte.
dizer, eu não tive a vantagem necessária, os trabalhadores abriram mão, aqui um domínio, não é? Porque parte do pressuposto de que o sindicato esteja na mesma posição que o trabalhador individualmente, que os dois são frágeis e precisam do reforço do Estado. Não é verdade, nós estamos falando de lógicas diferentes, não é? Onde o empregado está numa posição de desigualdade em face do empregador, ao contrário do sindicato, que tem uma força poderosa, e eu acredito que nunca eles tiveram tanta força como terão agora numa mesa de negociação, né? Então, dizer que eles não têm capacidade, que o Estado precisa interferir para equilibrar uma eventual opressão econômica, não tem sentido nenhum, né? Eu estou com uma pergunta aqui da Maria Inês, ela me desculpa porque eu segurei ela desde o primeiro painel, mas acho que ela cabe bem aqui, porque ela remete àquela questão do tempo à disposição do trabalhador, né? E aí lembra um pouco daquelas da empresas sendo condenadas por pagamento de horas extras, quando, por exemplo, o trabalhador fica fazendo um curso, por exemplo, nas dependências da empresa. A pergunta dela é, com o cancelamento do tempo à disposição da empresa, desaparece ou restringe casos específicos o acidente de trajeto como responsabilidade da empresa? Ainda coloca acidente de trajeto nessa questão. Tem alguma correlação? Não, a doutora quer responder. Eu me sinto muito à vontade para dizer que uma coisa é o efeito previdenciário, outra coisa é o efeito trabalhista, né? Nós não temos jornada in itinere, acabou. A partir do dia 11 de novembro não existe jornada in itinere, né? E o acidente de trajeto saiu do cálculo do FAP desde Agora, se ele sofreu um acidente do trabalho, isso, para efeito de previdência, é um acidente do trabalho. São coisas diferentes. Eu também acho que não interfere, na verdade, né? Porque uma coisa é quando ele está se deslocando para o trabalho. Isso já não era tempo de serviço, se o transporte não era dado para o empregador. Tá? Se ele está no transporte público ou está mesmo num veículo particular, indo ao trabalho ou a pé. E isso sempre foi considerado acidente in itinere, que se chama também, né? Isso permanece igual. Doutora Ana Luísa, essa questão do tempo à disposição da empresa, às vezes uma empresa era condenada por pagamento de horas extras, num caso assim, oferecia um curso de línguas após o expediente, e aí um trabalhador entrava lá e a empresa acabava sendo condenada. Agora está muito mais claro essa caracterização do que é tempo à disposição da empresa, né? E isso pode, por exemplo, voltar a estimular as empresas a oferecerem cursos ali de qualificação logo após, dentro do seu ambiente, para que, por exemplo, o trabalhador não tenha que se deslocar até uma faculdade ou até um outro local para que ele busque essa qualificação? Com certeza. O espírito da lei é exatamente esse, né? É montar um sistema de incentivos em que o trabalhador, ao fim e ao cabo, seja o grande favorecido. Mas o que se precisa dizer é o seguinte, o que muito aconteceu também nessa nova norma, se tentar reafirmar institutos que já existiam, mas que eram inobservados. Esse é o caso típico. O artigo 4º da CLT sempre disse que o tempo de trabalho é aquele em que o trabalhador está aguardando ou executando ordem. Sempre foi assim. Ao longo do tempo, por uma construção jurisprudencial, se começou a ampliar isso daí para abarcar tempos em que o trabalhador, em que pese não esteja nem executando ordens, nem aguardando ordens, também estaria à disposição do empregador. E o efeito disso foi pernicioso. Hoje em dia, nenhuma grande empresa ou grande organização que tenha condição de fazê-lo se sente à vontade de, por exemplo, qualificar o seu empregado, de dar uma aula de inglês, de repente, de montar uma estrutura para família ou para filhos, para lazer, junto da empresa, porque necessariamente ele vai sofrer um risco trabalhista com isso. O que se buscou foi justamente anular isso aí. Tá? Eu só queria pedir um pouco mais de silêncio aqui na frente. Queria jogar uma pergunta aqui para o Fernando. Dentro daqueles fatores de competitividade que vocês analisaram, comparando o Brasil com outros países, tomando como base a tua posição de que essa lei ela vem contribuir para a melhora de vários indicadores, o que mais ainda poderia ser feito na visão aí da análise que vocês fizeram no Itaú, para que o Brasil, a questão das relações de trabalho, ganhasse ainda mais em termos de fator de competitividade para o país? Olha, alguns itens que não entram na lei, não sei se na realidade deveriam entrar nessa lei, mas acabam impactando o grau de flexibilidade do trabalho, por exemplo, impostos sobre o trabalho, né, que o Brasil continua extremamente mal ranqueado. Acho que isso não tem muito a ver necessariamente com uma reforma trabalhista, mas
impacta a eficiência do mercado de trabalho de forma bastante relevante. Tem outros aspectos, por exemplo, mão de obra estrangeira, uma maior flexibilidade com relação à aceitação de mão de obra estrangeira. Eu não sei exatamente como é que seria a comparação disso com outros países, mas o Brasil não está bem posicionado e a lei não versa sobre esse tema, né? Então, acho que poderia também ser um outro elemento aí de melhora. Um ponto que no estudo que melhorou bastante foi a questão da remuneração por produtividade. Sim. Né? E eu queria perguntar para a doutora Ana Luísa, deixa eu achar. Embora seja, se deixar eu falar, só uma observação, e embora seja um dos pontos que mais impacta, como o Fernando mostrou aqui, na verdade, é um dos pontos também mais sensíveis do ponto de vista da segurança jurídica que essa lei traz, porque o que se tem ouvido é que isso aí, de fato, vai ser muito questionado. Então, o que se espera é que a interpretação caminhe para se realmente observar a intenção do legislador nisso aí. Então, de que forma as empresas procederiam? Porque elas gostariam de, por exemplo, atrelar metas à remuneração. A ideia é essa. A ideia é que ela possa premiar o seu funcionário mais vezes, com mais frequência, com mais segurança jurídica. A ideia é justamente essa. Mas, como eu disse, na linha do que eu disse na minha apresentação, isso aí vai depender desse período de turbulência que nós vamos passar daqui a pouco, até a jurisprudência se assentar nisso aí, porque é realmente um ponto muito sensível do ponto de vista da magistratura do trabalho. Tá? Todos sabem que a Justiça do Trabalho está apta e vocacionada a identificar a fraude e combater a fraude. Então, quanto à fraude em si, não se deveria temer. Mas o que a gente está vendo é uma verdadeira presunção de fraude para se não aplicar um determinado dispositivo legal. Isso eu acho pernicioso e eu espero, sinceramente, que não aconteça. Só para os leigos entenderem, o que isso quer dizer, presunção de fraude... É que se pagaria um salário com a roupagem de prêmio, né? Porque o que a lei fez é tirar a natureza salarial do prêmio. Então, você pode premiar o seu funcionário. A ideia é melhorar ou incentivar a produtividade. Né? E o problema é que isso aí não proíbe que esse dispositivo seja mal utilizado. E, quando ele for mal utilizado, a Justiça está aí apta a combater essa fraude, esse desvio. Né? Professor Nelson, uma questão também que sempre foi muito debatida durante todo o processo de construção dessa legislação foi a quitação que não quita, né? o recibo que não rescinde, a rescisão que não rescinde, enfim. E aí tem uma pergunta aqui que é possível prever no instrumento coletivo uma cláusula prevendo a homologação da extinção do contrato de trabalho com quitação geral, nos mesmos moldes que a lei prevê a quitação em caso de PDV? Eu acho que seria o ideal, mas provavelmente será contestado judicialmente. O empregado sempre vai dizer que foi lesado, que houve fraude, etc. É aquela história de nós temos que reeducar. Mas eu acho que seria realmente a melhor solução, né? Colocar no instrumento coletivo que a quitação que o sindicato eventualmente viesse homologar desse efeito de quitação geral. Né? Seria o ideal isso. Lembrando que a lei também trouxe expressamente a previsão do PDV, né? Quando acordado coletivamente, ele gera essa quitação geral, na linha do precedente que já citamos aqui do STF, do ministro Barroso. Né? Entendi. Agora, também, de novo para o professor, o cerne da reforma, a questão, a espinha dorsal dela é negociação. Negociação coletiva, né? Nesse ponto, o senhor acredita que o legislador buscou ou não prestigiar as normas as convenções da OIT? Ou porque elas têm sido usadas ataques de inconvencionalidade, não? De que essa reforma ela não está de acordo com as convenções internacionais da OIT, das quais o Brasil é signatário. Bom, o Brasil ratificou a Convenção 98, mas não ratificou a Convenção 87. Então, nós já temos um desequilíbrio enorme. A Convenção 98 diz respeito aos empregados e empregadores, o Estado ratificou. A Convenção 87, aquela que impede que o Estado interferir na autonomia privada coletiva, esse o Estado não ratificou. Então, é evidente que está um desequilíbrio. Então, o grande desafio é esse. Aliás, em 98, quando nós comemoramos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e 50 anos
da Convenção 87, que é de 1948, o Brasil se comprometeu, juntamente com os outros países da OIT, de cumprir 4 metas fundamentais, né? Erradicar o trabalho infantil, erradicar o trabalho escravo, acabar com qualquer tipo de discriminação e implantar a liberdade sindical. Essas são as 4 metas mínimas e obrigatórias de todos os Estados membros da OIT. O Brasil, todo ano, é obrigado a apresentar um relatório demonstrando que cumpre essas 4 metas, ou porque não cumpre determinada meta. Agora, imaginem vocês o esforço que o Brasil tem que fazer todo ano para provar por que nós ainda não temos liberdade sindical. Então, o dia que nós ratificarmos a Convenção 87, sim, aí realmente nós superaríamos o grande impasse que eu acredito que o Judiciário coloque, qual é? Que, como os sindicatos não têm legitimidade, logo o que eles negociam não vale para nós, e nós não reconhecemos. Não é? Então, com a Convenção 87, o Estado está proibido de interferir na autonomia privada coletiva. Ou seja, o que eles negociam é válido, o Estado tem que reconhecer. É óbvio, nós temos casos de nulidade, que são toda vez que se negocia algo que contraria a ordem pública. Mas é no mundo inteiro assim. Queria lembrar para o Fernando, em relação a... Muito se noticiou durante todo esse processo de que, por exemplo, agora sempre citam a questão trabalhista, parece que a Suécia é um modelo, a nossa utopia, né? E aí colocam lá a Suécia como modelo de regulação, de proteção e regulação do mercado de trabalho, como um fator que leva ao sucesso dela como economia. Mas isso não é uma espécie de reducionismo dos argumentos? Assim, a Suécia não tem tantos outros fatores que levam ela a ser um país do nível de desenvolvimento que tem, além da sua legislação, da sua regulação trabalhista? Eu acho que certamente é um reducionismo, mas eu não necessariamente não acho que isso é metodologicamente errado, né? A gente, certamente, o que explica a riqueza de uma nação são diversos aspectos. Acho que até a primeira pergunta que você fez tinha algo nessa linha também. Não é só a lei trabalhista, tem diversas outras razões do Brasil, por exemplo, não ter se tornado a Coreia do Sul, né? Saíram do mesmo ponto e aconteceu uma trajetória tão diferente. Mas eu acho que é uma abordagem, você olhar para um aspecto e tentar mensurar qual o impacto desse aspecto, né? E a reforma trabalhista acaba tendo uma relação com diversos outros aspectos que acabam promovendo uma dificuldade de crescimento na economia brasileira. Também imagino que na Suécia as leis trabalhistas de melhor qualidade também têm uma relação com outras leis de melhor qualidade e, portanto, isso acaba explicando por que é um país tão mais próspero. Acho que é um reducionismo, sim, mas acho que não dá para dizer que a Suécia é rica por causa das leis do trabalho, esse é o ponto. Mas acho que vale muito a pena, sim, olhar casos de sucesso de reforma trabalhista, quando a gente vê, por exemplo, o tipo de impacto que isso pode ter no Brasil. É um impacto muito expressivo, né? Então, vale a pena. E uma última pergunta para o professor Manrich. A questão do teletrabalho, do trabalho intermitente. O teletrabalho já havia sido equiparado a uma forma do trabalho lá atrás, na CLT, mas agora ele tem uma regulamentação mais clara. Ainda assim, restam dúvidas para as empresas que quiserem adotar essa forma, deixar o trabalhador dele lá em casa, evitar que ele pegue aquele trânsito todo. Quais são os cuidados, as precauções em relação à saúde e segurança do trabalho desse trabalhador? E também em relação ao trabalhador intermitente? Eu, aliás, até pergunto para a doutora Ana Fischer por que colocaram no artigo 75, B e A, etc., se o artigo 75 fala de multa. Eu não entendi, mas deve ter uma razão para vocês escolherem o artigo 75. Mas depois vamos conversar sobre isso. Eu gostaria de entender. Agora, em relação ao trabalho, teletrabalho, eu acho que a grande questão é a saúde e segurança, e você tocou no ponto complicado. Embora também o problema de você dizer que não vai ter hora extra e enquadrou no artigo 62, inciso 3,
já está havendo muita reação, entendendo que, como há controle, então, é possível ganhar hora extra. Eu entendo que não, que o legislador fez uma opção clara, dizendo que não se equipara ao trabalho externo, logo não tem controle, não existe possibilidade de pagar hora extra, né? Essa é uma posição firme e o legislador tentou amarrar bem. Agora, em relação à questão da saúde e segurança, eu me preocupo um pouco porque o legislador jogou um pouco no colo do empregado, né? Como se o empregador dizendo, bom, a minha obrigação como empregador é dar informações e orientar você a como se precaver, né? E aí você tome cuidado porque não pode acontecer acidente. E os acidentes só acontecem principalmente de postura, né? Por conta de ergonomia, né? Eu tenho, por exemplo, imaginado que uma das formas que o empregador teria que fazer para se antecipar com essas questões de acidente do trabalho, saúde e segurança, seria investir muito em cursos de capacitação do trabalhador. Eu, inclusive, sugeri para uma determinada empresa, eles ficaram assim meio preocupados. Poxa, eu vou criar um custo, então, né? Qual foi a analogia que eu fiz? Se uma empresa que, pela dimensão do número de empregados e do risco, não é obrigado a ter CIPA, não é? Mesmo assim, ela é obrigada a capacitar um dos seus empregados para fazer um curso de saúde e segurança de 20 horas. Isso está na CLT, não é? Ou seja, todo empregado que faz parte da CIPA tem que ter esse curso de capacitação de 20 horas. E aquela empresa que é pequena, não é? E não tem um número suficiente para montar uma CIPA, mesmo assim ela é obrigada a ter um empregado com um curso, não é? Próprio para a CIPA. Então, eu imagino que o empregador poderia, por exemplo, capacitar esses trabalhadores com cursos envolvendo saúde e segurança. Não precisa ser 20 horas, né? Mas que, pelo menos, invista muito nisso, para exatamente ocorrer prevenção, né? Uma outra questão eu acho um pouco complicado você dizer assim, bom, o lar é inviolável, né, porque é domicílio, e eu, então, não quero saber o que acontece lá dentro, né? Então, se você usa o mobiliário adequado ou não, se a sua cadeira está adequada do ponto de vista da ergonomia ou não. Eu acho que deveria haver um controle, sim, por parte do empregador e uma autorização. O Código de Portugal prevê expressamente isso, que o empregador combine com o seu empregado o horário de visitação. Quer dizer, eu vou lá verificar no seu local de trabalho se o mobiliário, por exemplo, podia falar de iluminação, de outros espaços, né? Se isso é adequado, porque muitas vezes o trabalho onde ele vai executar a atividade, o local, é tão pequeno, é tão exíguo, que é impossível ele cumprir qualquer regra envolvendo saúde e segurança. Então, aquilo é um risco em potencial, né? Amanhã, ele vai ter algum problema, vai acionar a Justiça do Trabalho e ele vai simplesmente invocar a lei e dizer, não, a lei me isenta de qualquer responsabilidade. Não é isso, né? Nós não revogamos as normas regulamentadoras em relação ao trabalho em domicílio. Todas estão em vigor, não importa onde o empregado esteja trabalhando, né? Então, eu acho que tem que haver um cuidado muito grande por parte do empregador. E teremos que encontrar, de forma criativa, expedientes para minorar isso da melhor forma possível, como prevenir esses acidentes. Então, eu acho que você tocou num ponto, talvez, o mais sensível, né? Que é como o empregador deverá investir em matéria de saúde e segurança. Posso dar um complemento? Eu sei que nós estamos sem tempo. Vamos encerrar? Okay. Só para dizer o seguinte, que isso não foi falado aqui. A regulamentação do teletrabalho foi trazida quase que integralmente da portaria da PGR, que já trata do seu próprio teletrabalho. Como todos devem saber, ou quem é da área jurídica deve saber, o teletrabalho já é praticado há muito tempo no serviço público no Brasil. E a PGR, em especial, é o grande fiscal Começou da lei. na Justiça do Trabalho. Também, exato. E o PGR é o grande fiscal da lei, né? E houve um certo progresso nessas regulamentações, de modo que nós pegamos a portaria mais moderna, no que
que existe a isso. A questão é sensível de saúde e segurança do trabalho, mas é de impossível solução no sentido de que o trabalhador necessariamente vai estar longe dos olhos do empregador, sempre. Não adianta que se garanta que determinado ambiente da casa do sujeito esteja cumprindo todas as NRs. Você não vai ter, o empregador não vai ter como fiscalizar que aquilo daí é 2 dias, 3 dias. E outra, o teletrabalho é assim concebido para que a pessoa possa trabalhar aonde lhe convier. Se, de repente, na casa da sogra, num escritório, na casa de um amigo, num café, tem gente que acaba habituando a trabalhar 1 hora do dia ali. Então, realmente, essa questão da ergonomia, da saúde e segurança é de impossível solução. No mundo ideal, de fato, seria o ideal que fosse igualzinho para o trabalhador que está aos olhos do patrão. Mas realmente não tinha como solucionar. Mas eu acho que é uma responsabilidade partilhada. Eu concordo com o professor Manrich, porque a lei diz expressamente que cabe ao empregador passar as orientações e etc. Então, ele vai ter que comprovar também, ele divide um pouco essa responsabilidade, na medida em que ele vai ter que comprovar que instruir o seu funcionário no que tange a saúde e segurança. Bom, chegamos ao nosso horário, não vamos avançar aqui no painel dos próximos participantes. Queria agradecer aqui a participação de vocês para discutir também essa questão do impacto da legislação no ambiente econômico brasileiro. Muito obrigado. Obrigado.